Olá, boa noite. Começando a live de História Geral da África, capítulo 7. O último encontro falei sobre... Foi dia 28/4. Eu falei sobre a cronologia dentro de tradição oral e sua metodologia. E hoje vamos falar da avaliação das tradições orais. E encerrar provavelmente o capítulo 7, ou seja, uma, duas, dá. A Débora vem, se ela vir talvez, não dê, porque ela se empolga. Ela se empolga bastante, mas no geral dá. Então vamos falar do capítulo 7, encerrar, abrir o capítulo 8. Tem muita história geral da África, tem muita coisa para falar ainda. Temos séculos de história geral da África para acompanhar. Caraca, vocês já pararam para pensar que quando essa leitura acabar, a gente vai ter um cabidal de informações magnífico sobre um continente que é enorme e nem recebia tanto respaldo assim, tanta informação. Então bora lá? Hoje é dia 12 de maio. Caralho, é dia das crianças na minha cabeça. Avaliação das tradições orais. Então, bora lá. Uma vez submetidas à minuciosa crítica literária e sociológica, podemos atribuir às fontes um grau de probabilidade. Essa apreciação não pode ser quantificada, mas não é, por isso, menos real. A veracidade de uma tradição será mais facilmente constatada se a informação que contém puder ser comparada com a informação fornecida por outras tradições independentes ou por outras fontes. Duas fontes independentes concordantes transformam uma probabilidade em algo mais próximo da certeza. Mas deve-se comprovar a independência das fontes. Infelizmente, contudo, tem-se constatado uma tendência muito grande em acreditar na pureza e estanquidade inequívocas da transmissão de um grupo étnico para outro. Na prática, caravanas de comerciantes, como as dos Ibangalá, de Angola, ou talvez as dos Diula e dos Hausa, podem ter levado consigo fragmentos de história que foram incorporados à história local por encontrar terreno apropriado. Isso aqui é interessante porque falou de caravanas. E caravanas são um mote de transmissão de muito conhecimento e muita informação. Vamos ler de novo isso aqui. Na prática, caravanas de comerciantes, como as dos Imbangala, de Angola, ou talvez as dos Diula e dos Hausa, podem ter levado consigo fragmentos de história, que foram incorporados à história local por encontrar terreno apropriado. No início do período colonial, estabeleceram-se vínculos entre representantes de diferentes grupos que trocaram informações a respeito de suas tradições. Esse é notadamente o caso das regiões sob administração indireta, onde interesses de ordem prática encorajavam especialmente os reinos a produzirem suas histórias. Além disso, todas as histórias foram influenciadas pelos primeiros modelos escritos por africanos, como o livro de Johnson sobre o reino Oyo, da Nigéria, ou o de Kagwa, Uganda, para Buganda.
Aí. Aceita a companhia tardia? Vai. Quer dizer, vem. Boa noite. Obrigada, senhor. Tá, senta-te. Senta-me. Senta-te, acomoda-te. Começou já? Já, opa, faz tempo. Já começou a leitura do parágrafo 1? Não, já tô indo no... Já tá no 10? Já tô no meio do parágrafo já. Jesus, desculpa, gente. Desculpa. Meio, você entrou. Viu? Não cabe eu, vou embora. Cabe sim, cabe sim. Fica quietinha, fica. Tó, pronto. Não te cabe nesse latifúndio? Então, beleza, Já tá fazendo começou? Vamos começar. a avaliação da tradição. Deixa eu pegar um ponto importante para você entender. Sim, professor. Então, ó, aqui. No início do período colonial, estabeleceram-se vínculos entre representantes de diferentes grupos que trocaram informações a respeito de suas tradições. Esse é notadamente o caso nas regiões sob administração indireta, onde interesses de ordem prática encorajavam especialmente os reinos a produzirem suas histórias. Além disso, todas essas histórias foram influenciadas pelos primeiros modelos escritos por africanos, como o livro de Johnson sobre o reino Oyo, Nigéria, ou o de Kagwa, Uganda, para Buganda. Pronto, vou parar nesse ponto que aí você se organiza. Eu tô olhando na sua apostila. Eu tenho a minha. Nossa, não aparece nada de mim aqui. Não, é que você estava mais aqui, você foi arrumar em Nós estamos na página 161. 161. Pega aí. E acho que hoje a gente termina, hein? Ah, é? Capítulo 7 era uma vez. Nós estamos no capítulo 7. 7. Tá aqui na frente. Tá, qual é o comentário? Qual é o comentário? Aí. Eu não preciso. Não preciso, eu tenho a minha marcação, ó. Você tem a minha marcação, é ótimo. É ótimo, pra você não derrubar água em cima, tá? Posso continuar? Nunca derrubei água. Não. Não nessa live, né? Na outra. Foi na outra. Vai. Foi você que derrubou. Deu-se uma contaminação geral de todas as histórias tardiamente colocadas em forma escrita no país iorubá e na região interlacustre de fala inglesa, com tentativas de sincronização visando forçar as listas dinásticas e se igualarem em extensão às dos modelos. Esses dois exemplos mostram o quanto se deve ser prudente ao afirmar que as tradições são realmente independentes. Mais pra cá. Mais pra cá. Pra você aparecer. Não me cabe. Mas que caramba. Eu acho que É que nem ônibus. Eu Ó. acho que engordei um pouquinho. Não é ônibus. Deve-se pesquisar os arquivos, estudar os contatos pré-coloniais e ponderar tudo cuidadosamente antes de se fazer qualquer julgamento. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo que se você tem duas fontes independentes, então é bem possível que uma tradição seja qualificada. Se duas culturas independentes, duas fontes independentes comentam a mesma tradição... É sinal que ela é verídica. Ou pelo menos... Exato, mas aqui ele está falando que existe a contaminação de uma pela outra. Porque as caravanas comerciais levavam as histórias das tradições de uma cultura para outra. E houve um período que era muito importante estabelecer a cultura da região. Então, Entendi. Então pode ser que o cara foi lá, contou uma história e o outro contou como se fosse parte do território dele. não, vamos supor um comerciante, Legal, né? uma caravana levou aquela história, ela começou a ser contada na região e foi incorporada. Como nós. Como dela, exatamente. Olha, do que é. Conhece a nossa história, a nossa fundação? Como é que foi? Ah, Um viajante contou. a comparação com dados escritos ou arqueológicos pode fornecer a confirmação de independência desejada. Mas ainda nesse caso, é preciso que a independência seja comprovada. O fato de
autóctones atribuírem tradicionalmente um sítio visível aos primeiros habitantes do país, devido à presença no local de traços de ocupação humana muito diferentes dos deixados pelos habitantes atuais, não significa que se possa automaticamente fazer a mesma atribuição. As fontes não são independentes, pois o sítio é atribuído a essas populações por um processo lógico e a priorístico. É um caso de iconotrofia. Iconatrofia. Essa constatação dá origem a interessantes especulações, especialmente no que diz respeito aos chamados vestígios de Tellem do país Dogon, no Mali, assim como aos sítios Sirikwa, em Quênia, para citar somente 2 exemplos bem conhecidos. Bem conhecidos, mais ou menos, né? Eu Não tô ouvi sabendo falar. agora, exatamente, bem conhecidos. Não passa depois da novela, por exemplo, no intervalo. Contudo, os casos famosos dos sítios de Cumbi Salé, na Mauritânia, e do Lago Kizale, no Zaire, mostram que a arqueologia pode, às vezes, fornecer provas surpreendentes da validade de uma tradição oral. Geralmente, estabelecer uma concordância entre fonte oral e escrita fica difícil porque tratam de coisas diferentes. Um estrangeiro que escreve sobre um país habitualmente se restringe a fatos econômicos e políticos, muitas vezes ainda mal compreendidos. A fonte oral voltada para o interior menciona os estrangeiros apenas de passagem, quando o faz. Assim sendo, em muitos casos, as 2 fontes não têm nada em comum, ainda que se refiram ao mesmo período. Casos de concordância cronológica, principalmente, são encontrados em locais onde os estrangeiros se estabeleceram por tempo suficiente longo para se interessarem pela política local e entendê-la. Tem-se um exemplo disso no Vale do Senegal a partir do século XVIII. Aí. Eu tava lembrando daquele pessoal que faz vídeo aqui no Brasil falando das diferenças da língua. Por exemplo, francês e português, inglês e portuguesa. Eu tô encafifada com uma palavra que você leu aí. Qual? Iconatrofia. Uhum. O que é? Por isso que eu tô aqui, gente. Vai. Pesquisando pra ver o que é. Tá aqui. Tá aqui em algum lugar. Aqui, ó. Depois de a priorístico. Homens fósseis africanos. A única referência que tem é daí. Não passa na TV. Eles estão falando que é muito comum. É por 3 pessoas. Os 3 que estavam trabalhando nisso. E é na Unesco ainda por cima, ó. Não é nem fora. Ó, a Tititi não tem isso. Se você entrar no site da Isto É, Caras não tem. Caras. É. Era pra ter. Se não tem na Caras, não tem lugar nenhum. Ó, nem consegue nem entrar. A única... Gente, não é brincadeira. Não pode deixar assim, eu mostro aqui. A única menção que tem ao termo tá aqui, ó. No mesmo livro. Na Unesco. Nunca ouvi no próprio livro, no site da Unesco, ó. Então... Essa palavra não existe. Essa palavra só existe pra Unesco. Homens fósseis africanos. Nossa, o pessoal tá de brincadeira, hein? É o mesmo livro. Nossa, é muito... Fazer o quê? A gente tá entrando a gente tá pesquisando pra saber falar um negócio direito, mas estão facilitando a nossa vida. Exato. Em caso de contradição entre fontes orais... Você tá gostando de ler hoje, né? Que eu tenho esperança de acabar o livro. E se você ler... eu não vou te interromper mais. Eu sei que a chance vai ser menor. Eu leio super bem, melhor que você. Nem preciso de reguinha. Ó, a reguinha que ele usa para não perder. Chega mais pra cá, ó. Então vamos lá. Você é o personagem principal, você é o ledor. Eu sou o ledor agora. Porque você falta enquanto tá fazendo bolos e encomendas e doces. Exemplasse pronto, terminando aqui, ó, assar bolo. É isso que ela faz, tá vendo? Ela fez a live Alguém hoje fazendo o quê? tem que adoçar a vida da família. Bolo bem casado, né? Amor, você comeu cupcake, não comeu? Comi cupcake. Vixe, bom. Hoje a casa tá do jeito que a formiga gosta. Nossa, do jeito que a diabetes gosta. Nossa, minha cara de experimentar doce de leite. Brigadeiro de doce de leite.
Não é qualquer coisa, é brigadeiro de doce de leite. Você nem experimentou esse ainda. Ainda não. Ainda. Em caso de contradição entre fontes orais, deve-se escolher a mais provável. A prática muito difundida de tentar encontrar um acordo não faz sentido. Uma contradição flagrante entre uma fonte oral e uma fonte arqueológica se resolve em favor da última, se esta for um dado imediato, isto é, se a fonte for um objeto e não uma inferência, pois nesse caso a probabilidade Da fonte oral pode ser maior. Um conflito entre uma fonte escrita e uma oral se resolve exatamente como se tratasse de duas fontes orais. Ok. Devemos ter em mente que a informação quantitativa escrita, de modo geral, é mais digna de confiança, mas que a informação oral relativa aos motivos é geralmente mais precisa que a das fontes escritas. Por fim, cabe ao historiador tentar estabelecer o que é mais provável. Num caso extremo, se dispomos de apenas uma fonte oral, cujas prováveis deformações podemos demonstrar, devemos interpretá-la, tendo em conta as deformações e utilizá-la. Enfim, acontece frequentemente de o historiador não se sentir satisfeito com as informações orais de que dispõe. Pode registrar o seu descrédito em relação à validade das informações, mas na falta de algo melhor, é obrigado a utilizá-las enquanto outras fontes não forem descobertas. Ok. Não sei o que tem para dizer sobre isso. Tradição oral, ela sofre interferência. Sem os registros e sem a paridade de validação através de outros relatos. O que eu tenho a dizer aqui é o seguinte: um conflito entre uma fonte escrita e uma oral se resolve exatamente como se tratasse de duas fontes orais. Ou seja, o poder da fonte oral, embora se diga que a escrita ela é mais forte, ele é muito grande. Mas não pode ter contradição. Mas isso porque aí é por causa da característica da escrita, né? E aí o historiador tenta estabelecer o que é mais provável. Ou seja, dependendo de quem for o historiador, das metodologias utilizadas, pode dar ruim. acreditamos que Vamos alguém ficou com essa verdade em algum momento da vida. Se ela permaneceu, então, a gente sempre vai saber só uma sombra de tudo que aconteceu. É verdade. Falando em verdade, na última leitura, eu dei o exemplo de Israel e da Palestina. Tá tendo problema lá, né? No outro dia saiu uma reportagem da BBC falando do achado de um assentamento muito antigo, de vestígios, né, de um assentamento muito antigo, que validava a ideia palestina de permanência naquela região. Aí é complicado, hein? E é um achado arqueológico. Ou seja, a terra realmente é da Palestina. Olha a briga. Atenção. Na verdade, foi bem isso, sobre a avaliação das tradições, porque se encontrar um vestígio arqueológico, ele tem valor maior do que a tradição oral. Então, foi bem interessante. Aconteceu de fato na faixa de Gaza. Então, saiu uma reportagem sobre um achado arqueológico na faixa de Gaza, bem interessante, na BBC. Dei uma olhada porque... E hoje, eu tô acompanhando aquele Pensa e Joga com o Gustavo Danesi, onde ele está dando aula de ciência política. E ele comentou não foi um paleontólogo, foi um... Caramba, ele não é historiador. Mas é um cara que veio, um francês, que veio estudar as tribos indígenas sul-americanas
principalmente próximas aqui do Brasil, e escreveu um livro, que depois eu vou descobrir o nome e eu falo. Eu baixei o livro, mas eu não... Não li ainda. Não, acabei de baixar. Ah, desculpa, eu encontrei o livro, e ele fala sobre a cultura indígena não ser atrasada como muito se divulgava, principalmente na cultura europeia. Como os europeus divulgam. Exato. Na verdade, eles tinham uma cultura social e política muito avançada e eles entendiam que, para não gerar conflito, o trabalho era dividido de forma diferente, não havia a questão de trabalho por obtenção de lucro e o poder político era dividido de outra forma para não gerar disputa. E aí a questão religiosa dava o contrabalanço para que a sociedade permanecesse em harmonia. Se não me engano, é A Sociedade contra o Poder. O nome do livro, A Sociedade contra o Poder. Então, e o que ele faz? Ele faz o estudo de várias tribos. Ele é um antropólogo, se não me engano, é um antropólogo. E ele escreve essa obra. Essa obra, eu achei muito estranho, que eu falei assim, poxa, a gente está sempre falando de trabalhos indígenas e não encontram alguns estudos, a maioria dos estudos falam dessas tribos primitivas. Ele foi estudar a cultura das tribos para fazer o levantamento e a avaliação. De onde ele é? Francês. E aí a gente, é dose, né? A gente fala da... Aqui eu vou fazer uma meia-culpa muito, muito forte. Nós falamos das culturas europeias e da influência dela, mas não tem pesquisador, por exemplo, brasileiro, estudando a cultura brasileira. Indígena. Exato. Daqui a pouco acaba todo mundo. Cadê? Eles estão estudando sempre da chegada dos europeus para frente, nunca para trás. E com a destruição, exatamente, com a destruição das reservas indígenas e da cultura indígena, vai se perder isso. Ou seja, esse lastro vai sumir. E Acho aí... que é mais do que suma, né? Porque está sendo feito é para sumir mesmo. E aí, ouvindo a leitura de 1984, que o professor Clóvis está fazendo, é exatamente disso que está falando. Se não tem ninguém para falar, existiu essa cultura? Existiu essa história? Existiu essa verdade? O livro é fogo, né? A gente está vivendo muito uma distopia. O livro fala exatamente disso e está nesse ponto agora, discutindo exatamente isso. Como é que o conceito de verdade. Ou seja, é perigoso que a gente destrua e nunca descubra que viemos de uma cultura e de uma origem bem mais sofisticada do que se imaginava. Que ficou só nos frangalhos, que eles estão estudando e conseguem atingir só o que sobrou. Olha só, que coisa maluca. Tipo isso? É, tipo isso. Vamos lá, coletânea e publicação. Eu tenho uma dor agora de falar essas coisas. Conclui-se de tudo o que foi dito acima que todos os elementos que permitam aplicar a crítica histórica às tradições devem ser reunidos em campo. Isso implica num bom conhecimento da cultura, sociedade e língua, ou línguas envolvidas. O historiador pode adquirir esse conhecimento ou solicitar a ajuda de especialistas. Mas mesmo nesse caso, ele deve realmente absorver todas as informações oferecidas pelo etnólogo, pelo linguista e pelo tradutor que o estão ajudando. Por último, é preciso adotar uma atitude sistemática diante das fontes, das quais devem ser recolhidas todas as variantes. Tudo isso aplicada numa longa permanência em campo, que será tanto mais demorada quanto menor for a familiaridade do historiador com a cultura em questão. Devemos destacar que o conhecimento instintivo que alguém que estuda a história de sua própria sociedade não é suficiente. A reflexão sociológica é indispensável. O historiador deve redescobrir sua própria cultura. A experiência linguística mostrou que, às vezes, mesmo sendo um nativo do país, o historiador não compreende facilmente certos registros, como os poemas panegíricos,
ou encontra dificuldades porque as pessoas falam um dialeto diferente do seu. Além do mais, é aconselhável que ao menos parte das transcrições feitas em seu dialeto materno seja examinada por um linguista, para se assegurar que a transcrição comporta todos os sinais necessários à compreensão da narrativa, incluindo-se aí, por exemplo, os tons. Nós, quando estamos lendo isso aqui, a gente não sabe tom nenhum. Os termos que estão vindo, por exemplo, em africanês, seja em qual língua for, eu não sei. Você dá o seu tom. Eu tô dando um tom que eu nem sei se existe, viu, gente? Você tá inventando. Eu tô inventando um tom. Eu tô criando um tomzinho. E você é bom nisso. Você gosta de inventar moda. A coleta das tradições requer, portanto, muito tempo, paciência e reflexão. Depois de um período inicial de experiência, é preciso estabelecer um plano racional de trabalho, que leve em consideração as características particulares de cada caso. De qualquer forma, devemos visitar os sítios associados aos processos históricos de estudo. Em estudo. Às vezes será necessário utilizar uma amostragem de fontes populares, mas uma amostra não pode ser utilizada casualmente. Devemos estudar numa área restrita quais as regras que determinam o nascimento de variantes e estabelecer, a partir delas, os princípios da amostragem a serem adotados. Coletar uma vasta quantidade de material de forma indiscriminada não pode produzir o mesmo resultado, ainda que se possa trabalhar mais rapidamente. O pesquisador deve ter cuidado ao estudar a transmissão. É cada vez... Manda ver. Entrou um pelinho. O pesquisador deve ter cuidado ao estudar a transmissão. É cada vez mais comum encontrar informantes que adquiriram seu conhecimento a partir de trabalhos publicados sobre a história da região, livros escolares, jornais ou publicações científicas, assim como podem tê-lo adquirido em conferências transmitidas pelo rádio ou pela televisão. O problema acentuar-se-á, inevitavelmente, com a ampliação da pesquisa. Hoje em dia percebe-se que existe uma contaminação mais sutil. Alguns manuscritos, às vezes muito velhos, e especialmente relatórios dos primeiros tempos da administração colonial, foram tomados pela tradição como verdades ancestrais. Fontes arquivísticas devem, portanto, ser cuidadosamente examinadas, assim como a possível influência de trabalhos científicos, livros escolares, transmissões de rádio, etc. Pois se o fato é verificado em campo, pode-se frequentemente corrigir esses dados insidiosos, buscando-se outras versões e explicando-se aos informantes que o livro ou o rádio não estão necessariamente certos no que diz respeito àquele momento. Mas, uma vez longe do campo, será tarde demais. É preciso estruturar a pesquisa de acordo com uma nítida tomada de consciência histórica. Não é possível recolher todas as tradições, tentar fazê-lo só nos levaria a uma massa confusa de informações. É necessário, primeiramente, saber quais os problemas históricos que se quer estudar e então procurar as fontes correspondentes. Ao eleger um objeto de estudo, o pesquisador deve, evidentemente, ter interiorizado a cultura em questão. Ele pode, então, como acontece frequentemente, voltar seu interesse para a história política, mas pode também optar por questões da história social, econômica, religiosa, cultural ou artística, etc. Para cada caso, a estratégia utilizada na coleta da tradição será diferente. A maior deficiência das pesquisas que se fazem atualmente é a falta de consciência histórica. Há uma forte tendência em se deixar guiar pelo que se encontra. Leva uma água. Tem água aqui, alguém deixou para mim meu pote. Falta de paciência é outro perigo. Deixa eu ver mais. Não precisa. O pessoal tá me ouvindo e tá vendo meio eu.
Falta de paciência é outro perigo. Reputa-se por vezes necessário dar conta o mais depressa possível de uma grande parte do trabalho. Cadê a régua? Nessas circunstâncias, as fontes coletadas são difíceis de se avaliar. Apresentam-se discrepantes e incompletas. Faltam variantes, há pouca informação sobre a transformação de uma fonte, sua representação e sua transmissão. O trabalho é mal feito. Uma consequência particularmente nefasta é a impressão criada entre outros pesquisadores de que essa área já foi estudada, o que diminui a probabilidade de se fazer uma pesquisa melhor no futuro. Não se deve esquecer que as tradições orais desaparecem, embora infelizmente com menos rapidez do que se costuma pensar. Felizmente. Felizmente. A urgência da tarefa não é razão para atamancá-la. Pode-se replicar, como tem ocorrido, o que advogamos aqui é utopia, perfeccionismo, coisa impossível. Contudo, é o único modo de se fazer um bom trabalho com os meios disponíveis num determinado lapso de tempo. Não há atalhos. Se acreditamos que, em alguns casos, todo esse trabalho produz somente uma safra muito pobre para a história, não percebemos que contribui para enriquecer, ao mesmo tempo, o conhecimento geral da língua, da literatura, do pensamento coletivo e das estruturas sociais da civilização estudada. A menos que seja publicado, o trabalho não estará completo, por não se encontrar disponível para a comunidade dos estudiosos. Olha, isso aqui deveria estar na porta da faculdade, para mestrado, para doutorado. Caramba! Deve-se ter em vista, pelo menos, uma classificação das fontes investigadas, com introdução, notas e índice, que constitua Eu não posso pesquisar, arquivo aberto a então, todos. um documento que não está finalizado. Também não dá, né? Uma pesquisa em aberto pode ser base de uma outra pesquisa? Melhor que não, né? Não deveria, né? Não deveria. Mas não deveria. Se todo mundo abre um monte de porta e ninguém está preocupado em fechar nenhuma delas, não vai vira essa miscelânea, né? Isso aí. Muitas vezes o trabalho é combinado com a publicação de um estudo baseado, em parte ou completamente, nesse corpus. Nenhum editor publicaria todo o material, variantes inclusive, e a interpretação dos dados. Além disso, uma síntese não comporta uma vasta massa de documentos em bruto. Assim, cada trabalho deverá explicar como as tradições foram coletadas e fornecer uma breve lista de fontes e informantes, que possibilitará ao leitor formar uma opinião sobre a qualidade da coleta e compreender por que o autor escolheu uma determinada fonte em vez de outra. Pela mesma razão, cada fonte oral deve ser citada separadamente no trabalho. O trabalho que diz "a tradição conta que" faz uma generalização perigosa. Resta um tipo especializado de publicação, a edição de texto. Nesse caso, seguimos das mesmas normas utilizadas na publicação de manuscritos. Na prática, isso geralmente conduz a uma colaboração entre vários especialistas. Nem todo pesquisador é, ao mesmo tempo, historiador, linguista e etnólogo. De fato, as interdisciplinaridades de colaboradores, dos quais ao menos um é linguística. Eu estudei linguística quando eu fiz letras. É? Uhum. Aí você pode. Uhum. A edição de textos é uma tarefa árdua e ingrata, o que explica por que há tão poucos publicados. Entretanto, seu número vem aumentando graças à colaboração de especialistas em literatura oral africana. Olha, se tivesse menos administrador e contador e marketing... E mais linguistas? Talvez tivéssemos mais profissionais nessa... Bom. E menos advogados. Tem demais advogado.
que você acha disso? Eu não acho nada, porque toda vez que eu preciso de advogado, tem um. Tem um monte. Não, eu vou escolher um só. Do monte que tem, eu vou usar um. Tem Então, um. nem tenho dinheiro para bancar um monte de advogado. Então, vocês podem se formar o tanto que for. Na hora do pega para capar, eu vou usar um. Então, Amor, tá tudo certo. advogado e Não administrador critica a tem na vida dos esquina. outros. Tem em toda esquina. Ah, você é os outros. Eu sou os outros. Você tá no meio dos outros. Eu tô no meio dos outros. Tem aquela formação. Eu sou formado em contabilidade, gente. Eu tenho vergonha disso. Não tenha. Não. O pão veio pra mesa por causa disso. É uma virtude. Seja Nossa. grato. Conclusão. Atualmente, a coleta de tradições orais está se processando em todos os países africanos. A massa de dados recolhidos refere-se principalmente ao século XIX e é somente uma das fontes para reconstrução histórica, sendo a outra principal fonte... Amor, eu não consigo ler! Vem mais pra cá. Oxi! Vem mais pra cá, não tá dando pra te ver. Não precisa, só me ouve. Vê você e me ouve. Sendo a outra principal fonte para esse período os documentos históricos. Há 5 ou 6 trabalhos a cada ano apresentando estudos baseados quase inteiramente em tradições. Tipologicamente, eles tratam, sobretudo, da história política e da história dos reinos, e, no que se diz respeito à geografia, estão concentrados principalmente na África Oriental, Central e Equatorial, onde as tradições frequentemente são as únicas fontes. As cronologias remontam raramente além de 1700. Se anteriores a essa data, tornam-se duvidosas. Entretanto, o conhecimento cada vez mais aprofundado na natureza das tradições permite avaliar melhor as que foram recolhidas em épocas anteriores. Assim, a exploração das tradições registradas por Cavazzi no século XVII só se tornou possível após o estudo em campo realizado em 1970. Ok. Além das tradições recentes, existe um vasto corpo de informações literárias, como as narrativas épicas, e de dados cosmogônicos que podem ocultar informações históricas às vezes relativas a épocas bastante remotas. A epopeia de Sundiata é um exemplo. A tradição, por si mesma, não permite estabelecer datas. Por exemplo, a memória deformada relativa a certos sítios históricos na região interlacustre conservou uma lembrança que data dos primeiros séculos, ou mesmo de antes da era cristã. Mas a fonte oral nada diz quanto à data. Somente a arqueologia foi capaz de solucionar o problema. Assim também as tradições de Cavazzi, às quais acabamos de nos referir, parecem conter um sedimento histórico que é do maior interesse para o passado dos povos de Angola. Opa. Há referências sucintas a dinastias que se sucederam, a formas de governo que se seguiram. Em resumo, sumarizam para a região do Alto Cuango mudanças sociopolíticas que podem datar de vários séculos ou até de 1 milênio antes de 1500. Mas não há nenhuma data como ponto de referência para essa perspectiva. Existe uma última armadilha a ser notada. Muito frequentemente, a coleta de tradições ainda parece superficial, e sua interpretação muito literal, muito colada à cultura em questão. Esse fenômeno vem reforçar a imagem de uma África cuja história consiste apenas em origens e migrações, o que sabemos não é verdade. Mas devemos admitir que essa é a imagem refletida pelas tradições que procuram estabelecer uma identidade. A superficialidade da interpretação
e a coleta pouco sistemática de material, além do mais, dão margem à maioria das críticas dirigidas contra a utilização das tradições orais, especialmente entre os etnólogos. Toda vez que eu li etnólogo, eu pensei em alguém provando vinho. Enólogo. Puta merda. Eu imagino alguém avaliando com uma taça na mão no meio do deserto. Nossa Senhora. A experiência prática provou que o valor maior das tradições residem em sua explicação das mudanças históricas no interior de uma civilização. Isso é tão verdadeiro que, como se pode comprovar em quase toda a parte, apesar da abundância de fontes escritas relativas ao período colonial, temos de recorrer constantemente aos testemunhos oculares ou à tradição para completá-las, a fim de tornar inteligível a evolução do povo. Mas constatamos também que as tradições são geralmente enganadoras no que se diz respeito à cronologia e aos dados quantitativos. Além disso, qualquer mudança inconsciente, porque lenta demais, uma mutação associada a uma ideologia religiosa, por exemplo, escapa à memória da sociedade. Podemos encontrar apenas indicações fragmentárias de mudanças nos registros que não tratam explicitamente da história, e ainda assim, através de um complicado exercício de interpretação. Isso mostra que a tradição oral não é uma panaceia para todos os males, mas na prática ela se revela uma fonte de primeira ordem para os últimos séculos. Para um período anterior, seu papel se reduz, tornando-se mais uma ciência auxiliar da arqueologia. Continue, meu bem. Em relação às fontes linguísticas e etnográficas, ainda não foi suficientemente explorada, embora em princípio esses três tipos de fontes devessem, em conjunto, trazer importante contribuição ao nosso conhecimento da África Antiga, assim como faz a arqueologia. As tradições têm comprovado seu valor insubstituível. Não é mais necessário convencer os estudiosos de que as tradições podem ser fontes úteis de informação. Todo historiador está ciente disso. O que devemos fazer agora é melhorar nossas técnicas de modo a extrair das fontes toda a sua riqueza potencial. Essa é a tarefa que nos espera. Fim. Por isso que eu deixei ele ler. Capítulo 7 acabou! Quero o fim, amor. Fim do capítulo 7, gente. Exato. São quantos capítulos? 300. 3.000. De Esparta? Os capítulos são 28, né? Acho que eu tinha falado 28. Já foi 8. 28 capítulos, ó, memória boa. 28 capítulos. Ou seja, Estamos indo, vamos sem pressa. pedalando. Depois a gente vai passar a senha para quem sobreviver e continuar. Nossa, herança? Daqui vai ser, né? Esse tipo de herança, cara do João Lucas. Ele leva jeito. Podemos ir? Terminar o bolo e... Devemos. Estou esperando uma encomenda que chegar também. Aí, ó. Então, temos mais o que fazer. Vocês também. Hoje é quinta-feira. Então, tchau, né? 12 de maio. 12 de maio. Até. Amanhã é sexta-feira. Vai ficar 12 assim, de ó. maio. Que eu ri. Não ficou? Você tá com cheiro de doce mesmo. Tá doce. Tá rainha do açúcar hoje. Então, valeu, pessoal. Bom descanso pra vocês. Capítulo 8 daqui a 15 dias, tá bom? Beijo. Ah, e essa quinta-feira, a próxima quinta-feira, você vai estar trabalhando? Porque Não vai sei. ter psicanálise. A gente tá falando de ansiedade, já falamos de repressão. Não, eu tô perdendo todas as de psicanálise. O problema é só esse. Tá indo. Sabe o que é isso, né? É fuga. Fuga. É fuga. Até. Tchau.